Agora a gente vai conversar mais uma vez com o presidente da Câmara de Vereadores de Breves, senhor Luiz Carlos Serafim, que afinal agora há pouco teve uma votação na Câmara que aprovou aí um incremento de recursos para a gestão pública municipal de mais 40%, valor bastante alto aí, que vai ficar à disposição da Prefeitura de Breves. Presidente, ontem nós conversamos aqui e foi dito que o senhor ia apresentar uma emenda que seria não 40%, mas 20% para a Prefeitura poder honrar com seus compromissos, pagar a folha salarial, mas hoje esse valor acabou indo para 40%. Boa tarde, o que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Boa tarde, Marlon, e toda a equipe desse meio de comunicação. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de nós estarmos aqui para prestar esclarecimentos à sociedade brevense. Exatamente, essa a proposta do prefeito, né, do projeto era aumentar a suplementação de 10% para 40%. Né? E seria um montante muito significativo, muito grande, como nós mostramos na reportagem anterior. Então, eu apresentei uma emenda que, nos meus cálculos, se nós aumentássemos de 10% para 20%, o prefeito teria toda a cobertura orçamentária para pagar os funcionários no mês de outubro, mês de novembro, dezembro, décimo, e não fala só de funcionário, aí também o aposentado, o pensionista, fornecedores, então seria o suficiente. Mas 10% não ia dar para cobrir a questão da educação, porque teve uma receita muito maior, mas ele podia tirar de uma outra fonte, de uma outra receita e injetar na educação. Pois bem, no momento da apreciação da emenda que apresentei, houve uma sugestão para que a gente pudéssemos alterar a minha própria emenda, seria 10%, de 10% para 20% para todas as secretarias, exceto da educação. A educação a gente apresentou para aprovar 40%. Então seria de 10% para 20% nas demais secretarias e na de educação de 10% para 40%. Então essa foi a nossa bandeira, isso foi o nosso discurso, isso foi o nosso compromisso com o bem público, né? Porque uma das prerrogativas da Câmara é a fiscalização. Então, se nós tivéssemos aprovado este patamar de suplementação para o prefeito, nós teríamos mais condições de fazer o acompanhamento, nós tínhamos mais condições de estar fiscalizando. Mas não foi dessa forma que o plenário entendeu. Entendi. Aí, presidente, aproveitar que a gente está falando justamente do plenário, do resultado, minha produção pode encher na tela, eu já tenho a tabela dessa primeira proposta apresentada pelo presidente da Câmara, que seria uma emenda dos 40%, ou seja, a votação ficou desse jeito então. Nós temos o vereador Enaldo que votou a favor desse projeto, nós temos aí a abstenção, aqueles que preferiram não votar, vereador Teninho Lobato, Neto Caramês, irmão Piraca, eles infelizmente não votaram. Aí a gente tem aqueles que votaram contra. Vereador Hermodes, nós temos aqui também a vereadora Silmara, nós temos o vereador, só recordando, Rony, a vereadora Olena, o vereador também... Passaporte ideia. A vereadora Orquideia, nós temos a Leia Chagas, Labinho de Oliveira, Tínio Dias, temos Fábio Alex. E Mauro e o Alex aqui que a gente pulou. Ausente, infelizmente, o vereador Valci, que a gente já justificou em votações anteriores, que está tratando de um problema de saúde. Então a tabela aí que a gente tem de votação é essa, dessa primeira emenda que foi apresentada hoje na Câmara de Vereadores. Como não foi aprovada, e a gente tem a grande maioria aí com a base que hoje está no governo, a gente passou então para a discussão lá na Câmara. A minha produção já está providenciando imagens, a gente tem discursos. Eu queria só deixar claro
que eu, como presidente, só voto em alguns casos. Né? Então, na votação de hoje, eu só teria direito de voto, mesmo na minha emenda, se tivesse ocorrido um empate, né? Para caso de desempate. Então, por isso que não aparece eu votando nem a favor, nem abstendo, nem contra, porque a lei orgânica não permite o presidente participar dessa votação, a não ser que fosse para desempate. Entendi. Aí a gente já tem uma base aqui de informação. Nessa emenda seria 20% para as demais entidades, para as demais secretarias, já para a Secretaria de Educação seria 40%. Isso. Uma tabela aí de arte que já está aparecendo aí na sua tela. Essa seria a proposta, a emenda de hoje, apresentada pelo presidente da Câmara. Como essa proposta ela não foi aprovada, ou seja, ela não teve aí a sua aprovação, acabou caindo algo que eu prestei atenção nos discursos. Eu fiz questão de ir pessoalmente para acompanhar, nós já temos imagens da sessão, né? O discurso, inclusive, do vereador Enaldo, que ele falou que ele estava numa sinuca de bico já com os 40%, né? Que se não votasse a favor, iria, claro, puxar uma briga com os servidores públicos, porque a prefeitura alega que não teria como pagar, sendo que a gente sabe que boa parte das secretarias tem até recurso sobrando, né? Sim. Tem algumas secretarias, sim, que precisa do incremento, mas que não seria necessário os 40% e apenas os 20%, ou em algumas até menos disso, né? Seria necessário. Então, a partir daí, teve a tramitação para os 40%, é isso, presidente? Sim, exatamente. Como foi? Porque a emenda que eu apresentei foi rejeitada, né, pelo plenário, aí foi colocado em discussão, em votação, o projeto de lei que o prefeito tinha encaminhado de 10% para 40%. Esse projeto de lei, quando ele coloca em 10% para 40%, ele coloca no geral. Por isso que ele dá um montante de mais de 70 milhões. Entendi. Ele coloca no geral, entendeu? Então, ficou uma situação complicada para os vereadores que não concordam, porque ainda pensam em fiscalizar. Não ficou uma situação complicada por quê? Porque se não votassem favorável, o servidor público ia ter dificuldade. Tanto é que no final da sessão, no momento da votação, eu até pedi para o vereador que tinha votado favorável à minha emenda, o vereador que tinha se obstido de votar na minha emenda, que votasse favorável na questão dos 40%. Porque senão o servidor não ia receber seus proventos. Então o prefeito, a partir de hoje à tarde, ele não tem desculpa nenhuma para não pagar os servidores, para não pagar os fornecedores, para não comprar medicamento para colocar na UPA, nos postos de saúde, para que os postos de saúde da zona rural tenham medicamento, para que tenha combustível para deslocar das ambulâncias, para deslocar o paciente para cá. Ele não vai ter problema nenhum para que os CRAs possam funcionar regularmente. Ele não terá problema nenhum para fazer a questão da educação, reformas em escolas, tudo, para quando voltar a aula presencial, o aluno esteja num lugar digno para estudar. Então, o que eu tinha proposto já garantia isso. Mas ele ficou com um leque muito maior. Sim. Entendeu? O que a gente espera agora é justamente isso, é que todos os vereadores, e aí a gente reforça, a gente não vai aqui discriminar nomes e tudo mais. O que a gente espera é que todos os vereadores, a partir de agora, fiscalizem, porque a desculpa de não ter dinheiro, que houve lá no primeiro mês, né, que a prefeitura baixou um decreto de calamidade financeira, política financeira lá em janeiro, que depois o Ministério Público alegou que não havia fundamento porque a prefeitura justamente tinha recurso. Hoje a gente vê que, na verdade, lá em janeiro a prefeitura já estava errada, porque disse que não tinha dinheiro, agora está sobrando dinheiro, tem muito recurso, e o que a gente não consegue entender é por que está faltando tanto serviço. As ruas estão assim, tão escuras, está faltando manutenção nas vias, as escolas estão numa estrutura precária e não há perspectiva de melhora nessa estrutura, os CRAs não estão funcionando, a maioria dos postos da área urbana estão sem médicos e a maioria dos postos da zona rural nem estão funcionando. Então, ou seja, não há desculpa, sendo que há incremento a recursos. O senhor sabe precisar... por essas razões que no programa passado eu fiz questão de convidar o prefeito para que fosse hoje no plenário da Câmara.
para que ele dissesse para os vereadores e para toda a sociedade brevense o que ele ia fazer com esse recurso. Mas, infelizmente, ele compareceu? Não compareceu. É um prefeito que prefere se esconder atrás de notinhas ou de quem está capaz de fazer o jogo para ele. Mandou funcionários para lá. Tinha bastante. Para pressionar, para dizer, olha, já é hora de terminar a sessão, coloca logo para votação. Mas ele não compareceu lá. Né? Seria um gesto de grandeza se o prefeito tivesse sido à Câmara, dizer, eu preciso dos 40%, não só para a educação, mas para as outras secretarias, porque eu tenho este planejamento. Mas, infelizmente, a Câmara aprovou, dando um cheque em branco para o prefeito. A verdade é essa. Tenho que respeitar a decisão foi dada. Sei que alguns colegas vereadores votaram por os 40%, até porque eu também disse que se eu votasse, já que a minha emenda não tinha sido aprovada, eu teria que votar também. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção, porque senão o servidor não ia receber. E nós temos a nossa responsabilidade com o funcionário público, como nós temos também a responsabilidade com aqueles que já estão aposentados, com os pensionistas, como nós temos a responsabilidade com aqueles que fornecem para a prefeitura, para que possa receber os seus proventos. Nós temos essa responsabilidade. Agora, eu não queria, de maneira nenhuma, era que a Câmara perdesse a sua identidade como órgão fiscalizador. Nós temos que legislar, nós temos que representar, mas não podemos de maneira nenhuma, para acompanhar os caprichos do prefeito, os seus desejos lá, até de caráter, acredito que pessoal, a Câmara perca a sua identidade, que é uma das mais importantes, que é a fiscalização. Sim. Só que eu saí hoje da sessão, tranquilamente, podia ser cabisbaixo, porque a emenda que eu apresentei não foi aprovada. Não, eu fiz a minha parte. Entendeu? Eu quis zelar pelo patrimônio público, pelo recurso público, que é de cada habitante desse município que é o contribuinte. Sim. Minha produção, a gente tem alguma fala aí? Deixa eu chamar agora parte do discurso do vereador Enaldo Aguiar, isso que a gente já tem, só para a gente ter também um posicionamento de alguns vereadores que discursaram lá. Vamos ver. Para mais uma vez deixar claro a questão do voto. E o voto aqui, para que as pessoas entendam o que vai acontecer a partir de agora. Nós estamos votando um projeto de lei de autorização para abertura de crédito suplementar. A Secretaria de Educação precisa disso, porque o orçamento é menor do que a receita. E aí, por conta dessa questão, como não passou a emenda, e aí está todo no mesmo bolo, se votar contra o projeto, vota contra o pagamento. Votar a favor do projeto, inclui tudo, mas também autoriza o pagamento em todas as despesas do município. Por conta, presidente, que eu sou muito consciente e procuro buscar todas as informações possíveis para que eu não possa proferir o meu voto de forma errônea. E principalmente para que as pessoas entendam de forma que queiram entender. Eu vou acompanhar o voto. Porque eu não tenho outra alternativa. Eu só tenho uma alternativa. E aí eu vou acompanhar a votação, né? Votar favorável aos 40%, que justifica na educação, que senão não tem autorização para remanejar e fazer pagamento de despesa na educação. Nas demais secretarias, presidente, o que temos que fazer é nos debruçarmos em cima das fiscalizações, é ingressar com ação, talvez, contra essa questão da não publicação dos decretos de despesa, para que a gente possa acompanhar. Olha só, presidente Enaldo encerra o discurso aí justamente falando sobre isso, né? A gente acompanha bastante o portal da transparência e boa parte dos gastos públicos municipais, eles não são tornados públicos. Empresas, quem são os proprietários das empresas,
muita informação. Imagino que a Câmara deve estar tendo o mesmo problema, não está? Sim, com certeza. Inclusive, esse projeto, que fora tanto tempo em março que deu entrada na casa, e ficou até agora, porque eu pedia as informações, eu precisava das informações que justificasse que esse projeto fosse, porque Marlon e Sociedade Brevense. Claro que se vem justificativas, plausíveis, verdadeiras, que o prefeito precisaria de 40%, todos nós teríamos, eu teria colocado na pauta de imediato e teria sido logo aprovado. Só que essas informações foram proteladas, tanto é que os pequenos decretos que mandaram para esta presidência abriu um pouco o caixa preta da prefeitura, eles travaram, ninguém manda mais. Inclusive, nós vamos representar no Ministério Público. Aqueles documentos que a gente apresentou ontem, que foi muito questionado, e o pessoal ontem, hoje, me parou na rua diversas vezes, fazendo uma pergunta. E aí é uma pergunta que eu faço não só para o senhor, mas para todos os legisladores, para o próprio Ministério Público, né? Para onde foi gasto todo esse dinheiro? Se a gente vai nos postos não tem medicamento, se a gente vai nas unidades de saúde não tem atendimento adequado, para onde foi tanto dinheiro? Porque só em um único mês da folha da educação foi tirado mais de R$1 milhão. Aí a gente vê 700, 400, 500 mil sendo retirados todos os meses da saúde, gente, da saúde. A gente está falando de um instrumento que é essencial. Agora dá para entender porque nessa semana a gente teve que mostrar pessoas recebendo dentro da UPA medicamento vencido, pessoas que estão lá trabalhando cargas horárias excessivas, ganhando salário baixo, tendo mais direitos. E outra coisa, a redução de funcionários aí é enorme, mas como se o dinheiro está aumentando? Porque o discurso que eu vi na Câmara, isso tanto de vereadores de oposição como de governo, isso não importa, é que tem mais recurso, teve aumento de repasse na saúde, na educação, ou seja, até o orçamento que o município recebeu anteriormente, da gestão passada, teve incremento, ou seja, teve muito mais dinheiro para dentro e ao invés do serviço melhorar, piorou. E aí é um questionamento que eu faço. A Câmara vai ter um posicionamento sobre isso? Sim, com certeza. Eu já, antes da questão da emenda, antes de apresentar a emenda, eu já estava em sintonia com o nosso jurídico para que a gente possa fazer uma série de denúncias. Porque isso é prerrogativa da Câmara. Alguém diz assim, o Serafim está com problema, em guerra com o prefeito. Não, eu não tenho guerra nenhuma com o prefeito. O que eu tenho que fazer é a defesa da sociedade. Esse é o meu papel. Se o prefeito encaminha para a Câmara, que é bom para a sociedade, tem na hora a nossa aprovação. Tem na hora os nossos encaminhamentos. Eu gostaria, até porque eu ajudei a eleger o Charão, eu gostaria de vir na televisão, na rádio, parabenizá-lo. Porque eu contribuí para que ele fosse eleito. O senhor foi um vereador da base. Sim, né? Eu queria contribuir com isso. Mas eu fui eleito e dei sustentação para que ele fosse eleito para que nós fizéssemos o certo pela sociedade brevense. Aí, meu amigo, na hora de optar pela sociedade e pelo prefeito, eu vou ficar com a sociedade. É lógico, é evidente. Isso aqui é passageiro. Entendeu? Então, se eu gostaria de chegar num programa de rádio, de televisão e dizer, olha, o recurso da saúde está sendo aplicado na saúde porque, cidadão, você está vendo, você chega na UPA, você é bem atendido, tem medicamento e tal, mas não tem. O ribeirinho que mora lá precisa no posto de saúde, chega lá, não tem medicamento nenhum, como é que eu vou dizer que está certo? Se tem um recurso. Que não estão funcionando. Aí os CRAs, todos aí os CRAs praticamente parados. E cadê o recurso? Então, que fique bem claro para a sociedade brevense. Eu não estou em guerra com o prefeito. Não. Eu até torço para que ele volte atrás da maneira como ele está conduzindo o município e pense na sociedade brevense. Na hora que ele pensar na sociedade brevense, ele agir administrativamente pela sociedade brevense, eu estou aqui de mão dada com ele. Verdade. Agora eu não posso soltar as mãos da sociedade e segurar na mão dele. Isso não dá. Entendeu? Entendo. Presidente, a gente infelizmente tem um horário um pouco limitado para discutir sobre isso, mas sociedade brevense, todos estão nos acompanhando. Agora, com esse incremento, e em parte, presidente, eu acho até bom,
o prefeito vai ter mais recurso, vai ter muito mais estrutura. Agora vem um papel que é fundamental, que é assim dos vereadores, mas que acima de tudo é dos pagadores de impostos, que é fiscalizar e cobrar. E vai no posto, não tem, denuncia, faz vídeo, tira foto, e usa aí as mídias sociais, a própria TV para denunciar, porque é a única forma que o governo tem de tentar melhorar. Marlon, não existe. Não é questão de a gente não querer ter dado um percentual para o prefeito. Não é isso. A questão é que a gente não observa, a gente não vê. A nossa sociedade está sofrendo em todos os aspectos. E a gente não vê a aplicação dos recursos. Já entendeu? tinha, não foi aplicado, sim. Agora vai ter mais. Então, se a gente visse a Secretaria de Saúde, os postos de saúde, UPA, Hospital Municipal, com mais contratação de médicos, com medicamento, os postos da zona rural, ambulância funcionando, tudo normal. Nós víssemos os CRAS funcionando, né? Estando fazendo a reforma das escolas para quando as crianças retornarem, nossos jovens retornar, está pronto. Meu amigo, era isso que nós queríamos ver. Mas, infelizmente, a sociedade não está vendo isso. Aí eu, como legislador, que uma parte da sociedade me colocou lá, eu não posso dizer que está tudo bem, que eu estou concordando. Bora dar mais recurso para o prefeito, porque... Cadê? O que está sendo feito? Né? Então não posso, eu só acho como vereador, Marlon, que quanto mais o vereador se atrela ao prefeito, mais ele se desatrela da sociedade. Porque é o papel do vereador a sociedade, fiscalizar, né, o trabalho do prefeito. Quando ele é o braço direito para a defesa do prefeito, ele passa a não defender a sociedade. Sim. É isso que é o problema. Certeza. É isso que é o problema. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui, estamos à disposição. Vamos continuar fazendo esse trabalho que às vezes é muito difícil defender os interesses da comunidade, porque tem aqueles que são beneficiados por quem está tirando da comunidade. E essas pessoas muitas vezes atacam, ofendem, querem que a gente pare, só que a gente tem um papel aqui, independente de qualquer situação política. A gente precisa cobrar serviços que tenham recurso garantido. Então a gente já pede muito obrigado pela sua participação aqui, presidente. Ok, eu que agradeço a oportunidade e desejando aí a toda a sociedade brevense que com todas as dificuldades tenha dias melhores. É o que a gente espera. Nossa expectativa é em dias melhores, a gente tem essa esperança que, se Deus quiser, nós vamos ter oportunidades de dias melhores.